10 coisas mais bizarras encontradas no gelo. De animais extintos e ovos estranhos ao nosso número 1, algo que estava faltando há 50 anos. Aqui são as 10 coisas mais bizarras encontradas no gelo. 10. Cachorrinho congelado. Em muitas regiões do mundo, o permafrost está derretendo devido às mudanças climáticas. Isso revela muitas coisas, como este animal que está escondido sob o gelo há milhares de anos. Este é Dogó, um filhote de cachorro pré-histórico de 18 mil anos que foi encontrado no permafrost na Sibéria no verão de 2018. O espécime foi preservado tão bem sob o gelo que os pesquisadores determinaram que ele mal tinha 2 meses quando morreu. No entanto, a causa da morte permanece desconhecida. O cachorro estava quase totalmente intacto depois de todos esses anos sob o gelo. Com base no DNA de uma costela, eles descobriram que Dogó era um macho. Apesar de todos os dados coletados, não está claro se o cachorro era um lobo ou um cachorro. Na maioria dos casos, é fácil determinar isso a partir do DNA. Como ainda não conseguiram concluir, os cientistas suspeitam que Dogó foi um ancestral de ambas as espécies. 9. Rinoceronte lanoso. Mais um animal que foi encontrado congelado no gelo da Sibéria foi este espécime de um rinoceronte lanudo. Seus restos mortais foram encontrados em agosto de 2020 no distrito de Yabsky, na República Saca. O rinoceronte lanoso é uma espécie extinta de rinoceronte que existiu na Europa de cerca de 500 mil anos atrás até o 10º milênio a.C. Este rinoceronte tinha cabelos longos e grossos que lhe permitiam sobreviver em uma região extremamente fria e severa. Ele tinha uma protuberância enorme que se estendia de seu ombro e comia principalmente plantas herbáceas que cresciam nas pastagens planas. Os pesquisadores acreditam que os restos mortais deste espécime têm cerca de 34 mil anos. A idade exata ainda não foi determinada com base na datação por carbono. Segundo o pesquisador Dr. Albert Protopopov, as estimativas iniciais indicam que o rinoceronte pode ter cerca de 3 ou 4 anos de idade. O animal provavelmente se afogou no rio. A carcaça está em excelentes condições. O Dr. Protopopov indica que o rinoceronte Yabsky é único em sua espécie. 6 anos atrás, o único bebê rinoceronte de lã, Sasha, foi encontrado na mesma área. Ao contrário dos rinocerontes cinzentos da África, este rinoceronte de 7 meses tinha pelo encaracolado loiro morango. 8. 2 alces presos juntos no gelo. 2 animais agarrados um ao outro pelos chifres é algo que acontece com mais frequência do que você pensa. Cervos e alces com chifres grandes e intrincados experimentam isso. 2 homens estavam caminhando perto do mar de Beringer e se depararam com uma coisa em comum. Eles viram 2 alces congelados no gelo com seus chifres presos. Foi uma visão única. Os chifres provavelmente ficaram presos porque esses 2 machos estavam lutando. Os alces, assim como os cervos, lutam entre si durante a época de acasalamento. Eles então se batem com seus chifres. Eles lutam para mostrar quem é dominante e também pelas fêmeas. Infelizmente, eles ficam às vezes presos durante a luta e não conseguem se libertar. Por fadiga, ou se um dos animais for ferido, o mais fraco dos 2 geralmente morrerá. O alce, o cervo sobrevivente, carrega então o peso do seu oponente morto. Eventualmente, o outro morrerá também. Esses alces, cujos chifres se projetam acima do gelo, provavelmente caíram na água quando já estavam presos. 7. Ovos extraterrestres? Imagine andar com seus amigos em um lago congelado e ver essa coisa. O lago Utah cobre mais de 1/4 do vale de Utah e esse lago existe há muito mais tempo do que nós. A água está aqui há dezenas de milhares de anos. É um lago antigo, onde o desconhecido se esconde logo abaixo da superfície. Jason Nilsson e seus amigos ficaram em choque quando pensaram que haviam encontrado um ninho de ovos extraterrestres. Era algo que eles nunca tinham visto antes e não sabiam o que era. Os ovos pareciam ter sido organizados em uma ordem específica. Os meninos tocaram os ovos brancos e deram arrepios. Eles compartilharam sua descoberta bizarra no YouTube porque não sabiam o que era. O vídeo se tornou viral e foi assim que eles descobriram a verdadeira natureza dessas coisas. O peculiar ninho circular de ovos supostamente extraterrestres acabou sendo uma instalação de arte feita anos antes como um projeto de arte. Os ovos não passavam de pedaços de massa de farinha prensados. 6. Patinando com os peixes. Você deve ter ouvido falar de um café no Vietnã onde as pessoas se sentam com os pés dentro de água contendo peixes. No Japão, alguém teve uma ideia semelhante, mas ele não queria que o peixe estivesse vivo. O parque de diversões japonês Space World tinha nada menos que 5.000 criaturas marinhas congeladas no chão de uma pista de gelo. Não apenas peixes, mas também outras criaturas marinhas, como caranguejos e outros crustáceos, acabaram no gelo. A pista de gelo única fazia parte de uma atração especial de inverno chamada Porto Congelante.
No entanto, a empresa recebeu muitas críticas quando ela promoveu a atração em sua página do Facebook. As duras reações das pessoas nas redes sociais foram surpreendentes para a empresa, levando à decisão de interromper o projeto. O gerente do Space World, Tomichi Takeda, disse que a pista de gelo seria descongelada para remover os peixes e dar a eles um enterro honroso. Eles seriam então usados como fertilizantes. Takeda também destacou que os peixes já estavam mortos antes de serem congelados na pista de gelo. 5. Um peixe em um peixe. 2 irmãos foram pescar no gelo em um lago no norte de Indiana, Estados Unidos. Eles descobriram algo estranho. No início, eles viram a cauda de um peixe saindo do gelo. Mas quando os irmãos cortaram um bloco de gelo e o retiraram da água, eles não puderam acreditar no que viram. Eles viram uma cena rara e bastante horrível. Um peixe que tinha outro peixe na boca, ambos congelados no gelo. Um dos peixes estava saindo do gelo e o outro estava logo abaixo do gelo. Era um lúcio comendo um poleiro. Os irmãos acham que o lúcio morreu ao tentar engolir o poleiro. Os dois então flutuaram para a superfície e ficaram presos no gelo nessa posição estranha. 4. Lago congelado na Antártica. É difícil imaginar que possa existir vida em áreas de frio extremo. No entanto, existe um lugar na Terra que é extremamente frio e severo, mas cheio de vida. O Lago Vida está localizado na Antártica. Permanentemente coberto por uma enorme camada de gelo de até 27 metros de espessura, é 6 vezes mais salgado que a água normal do mar e está a menos 13 graus centígrados, um dos ambientes de água mais fria da Terra. Mas, apesar disso, há vida neste lago. Os cientistas que examinaram o lago encontraram uma abundância de bactérias diversas. O Lago Vida não é um lugar agradável para se viver, diz Peter Donan, um cientista da Universidade de Illinois em Chicago. O lago é tão frio, escuro e salgado que é surpreendente que alguma coisa queira viver nele. Donan e seus colegas perfuraram o Lago Vida 2 vezes, uma vez em 2005 e uma segunda vez em 2010. A impressionante série de micro-organismos que eles encontraram foi publicada em Proceedings of the National Academy of Sciences. As amostras de água de ambas as investigações revelaram uma grande quantidade de uma bactéria de tamanho normal particular não relacionada com a bactéria que conhecemos. Isso indica que eles provavelmente descobriram uma nova espécie. 3. Uma montanha abaixo do gelo. A Antártica tem muitos segredos escondidos sob sua paisagem gelada. Aposto que você não sabia que poderia haver uma montanha real sob o gelo. Não apenas uma montanha coberta por uma camada de gelo, mas uma cadeia de montanhas do tamanho dos Alpes europeus escondida sob 4 km de gelo no leste da Antártica. Pesquisadores russos descobriram essas montanhas subglaciais há mais de 50 anos e deram-lhes o nome de um geofísico soviético, Grigori Gamburstev. O tamanho e a forma das montanhas Gamburstev permanecem um mistério, mesmo depois de terem realizado um pequeno estudo na década de 1970. Os pesquisadores elaboraram um mapa preliminar que revelou uma cordilheira de pelo menos 800 km de comprimento e até 400 km de largura, com uma área de mais de 200 mil km². A cordilheira tem 3.000 metros de altura e ainda por cima existe uma espessa camada de gelo com mais de 4.000 metros. É por isso que você não o verá quando visitar a Antártica. A cordilheira tem provavelmente 100 milhões de anos e deveria ter começado a sofrer erosão devido ao gelo e à água depois de todo esse tempo. Mas por algum motivo, essa cordilheira parece relativamente jovem. 2. Whiskies com gelo. Quando o explorador Ernest Shackleton saiu em sua segunda expedição à Antártica, ele não tinha ideia de que um whisky receberia o seu nome anos depois. Quase um século depois da expedição Nimrod, de 1907 a 1909, os arqueólogos descobriram algo muito inesperado sobre as tábuas do chão da cabana que antes era o acampamento base da expedição Nimrod. Eles descobriram algumas garrafas de whisky escocês. O whisky McKinley era o favorito de Shackleton e foi inicialmente engarrafado em 1898, após 15 anos de envelhecimento. Obviamente, envelheceu significativamente desde então e o sabor era excelente. 3 caixas de whisky e 2 caixas de conhaque foram encontradas escondidas sob o chão da cabana do Cabo Royds. Os casos foram descobertos pela primeira vez em 2010 e foram completamente congelados. No entanto, as garrafas estavam intactas e o líquido não congelou devido ao alto teor de álcool do whisky. 1. Glacier Girl. Glacier Girl foi um dos aviões de combate Lockheed P-38 mais famosos de todos os tempos. Durante a Segunda Guerra Mundial, a América do Norte fabricou aviões de guerra e depois os fez cruzar o Atlântico para lutar nas frentes europeias. Em 15 de julho de 1942, durante a Operação Bolero, um esquadrão de 6 caças P-38 e 2 aviões de guerra B-17 foram forçados a pousar em uma geleira na Groenlândia para evitar más condições climáticas e visibilidade limitada. Após o pouso, a tripulação deixou os aviões para trás, presumindo que seriam recuperados em uma expedição posterior.
Ninguém voltou durante a guerra para levar os aviões de volta. Eles escreveram a localização e, décadas depois, um grupo de entusiastas da aviação foi à Groenlândia em busca dos aviões desaparecidos. A busca demorou algum tempo porque os aviões não estavam mais em suas localizações originais, mas eles encontraram os aviões, enterrados sob um túnel de 82 metros de gelo. Eles cavaram um túnel até o local onde os aviões estavam e os trouxeram à superfície um por um, peça por peça, e então os remontaram. Após intenso reparo e restauração, Glacier Girl pôde voar novamente em 2002 após ficar sob o gelo por mais de 50 anos. Qual dessas descobertas no gelo você achou realmente bizarra? Deixe-me saber nos comentários. Obrigado por assistir e até amanhã!